Hendrick Felipe Moreira de Souza nasceu dia 21 de julho de 2006 em Taguatinga, Distrito Federal. É considerado hoje a maior promessa do futebol brasileiro, fato que fez o jovem jogador do Palmeiras ser comprado pelo Real Madrid pela bagatela de 70 milhões de euros, 393 milhões de reais, valores que o tornam a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, atrás apenas de Neymar, vendido para o Barcelona em 2013 por 88 milhões de euros. Hendrick se juntará ao elenco merengue apenas em julho de 2024, quando completará 18 anos. Mas será que Hendrick realmente pode ser o próximo Ronaldo Fenômeno, como alguns dizem? Bem, essa é uma pergunta que ninguém além do próprio tempo poderá responder. Mas nesse vídeo, eu quero tentar entender o que levou o garoto a ter todas essas comparações e se realmente ele é tudo isso que ouvimos na mídia. Coincidência ou não, a história de Hendrick com o futebol começou antes mesmo dele nascer. Isso porque seus pais Douglas e Cíntia se conheceram em 2005, enquanto trabalhavam no setor de limpeza do então acanhado estádio Mané Garrincha, ainda sem toda a modernidade e conforto pós-reforma para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Fato interessante, 16 anos depois, o atacante conquistou o seu primeiro título como titular do time profissional do Palmeiras, justamente no estádio onde os seus pais se conheceram, onde sua mãe trabalhou grávida e o carregou por cada canto do local, que recebeu mais de 60 mil pessoas, muitas delas gritando o nome de Hendrick. Quando ainda tinha 8 anos, Hendrick atuava pelo Brasília Foot Academy, time que tinha parceria com o São Paulo, e o clube do Morumbi já monitorava Hendrick nas competições em que ele participava. Durante 3 anos, Hendrick e seu pai, Douglas, iam até o CT do São Paulo em Cotia, onde ficam as categorias de base, 2 vezes por ano para o garoto realizar avaliações. Com 10 anos, Hendrick já poderia morar nos alojamentos do centro de treinamento e o São Paulo fez uma proposta para ele ficar definitivamente no clube. Como eles moravam em Brasília, Douglas disse que aceitaria a proposta se o São Paulo bancasse uma moradia para a família ou desse um emprego para ele. Naquele momento, o São Paulo não aceitou o acordo e, como contraproposta, ofereceu uma ajuda de custo de R$150 por mês. O pai de Hendrick achou a proposta totalmente desproporcional e desistiu da ideia de se mudar para a capital paulista. De volta à estaca zero após a negociação frustrada com o São Paulo, o pai de Hendrick postou um vídeo no YouTube de lances do garoto na Gold Cup, um torneio infantil com equipes do mundo inteiro. O desempenho de Hendrick foi impressionante. Ele fez 17 gols em 7 jogos, além de outras jogadas incríveis que chamaram a atenção. A publicação chegou ao Palmeiras, que se encantou com as jogadas e convidou o menino para fazer uma semana de testes. O desempenho de Hendrick nos testes também foi muito bom. E João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, fez o possível para não deixar a joia escapar. Arrumou um emprego para o pai de Hendrick como auxiliar de limpeza no clube, que trouxe toda a família para a capital paulista. Hendrick ingressou no juvenil do Palmeiras com 10 anos de idade. Em 5 anos, marcou impressionantes 165 gols em 169 jogos pelas categorias de base do Palmeiras. Aos 15 anos, o atacante participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, também conhecida como Copinha, onde marcou 5 gols em 5 jogos. No jogo contra o Açu, marcou o seu primeiro gol e também se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Copinha. Além de trazer o título inédito ao Palmeiras naquele ano, ele ganhou o prêmio de melhor jogador e o prêmio de gol mais bonito daquela edição. Depois disso, ele passou a chamar a atenção dos principais clubes da Premier League e da Europa. No dia 18 de março de 2022, Hendrick foi convocado pela seleção brasileira Sub-17 para disputar o torneio de Montaigu, na França. Já no dia 18 de abril, a seleção brasileira bateu a Argentina na final e sagrou-se campeã da competição, algo que não acontecia desde 1984.
Além de artilheiro com 5 gols em 4 jogos, Endrick foi eleito o melhor jogador do torneio. Em 21 de julho de 2022, no dia em que completou 16 anos, Endrick assinou o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. O primeiro registro da joia da base do Verdão teve validade inicial de 3 anos e uma multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 334 milhões de reais. Já no dia 29 de julho, o atacante foi inscrito para as quartas de final da Copa Libertadores da América, recebendo a camisa de número 16. A estreia de Endrick como profissional ocorreu em 6 de outubro, na vitória por 4-0 do Palmeiras contra o Coritiba no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Apoiado por gritos da torcida palmeirense, que ecoaram por todo o estádio, ele entrou em campo aos 22 minutos do segundo tempo, substituindo o atacante Rony. Com 16 anos, 2 meses e 15 dias, transformou-se no jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Palmeiras, superando Vinícius, que tinha 16 anos, 7 meses e 21 dias quando estreou em 2010. Endrick marcou seus 2 primeiros gols pelo Verdão no dia 25 de outubro, na vitória por 3-1 sobre o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, válida pelo Campeonato Brasileiro. Aos 16 anos, 3 meses e 4 dias, tornou-se o jogador mais jovem na história do Palmeiras a marcar um gol como profissional, superando Heitor, que fez seu primeiro gol como profissional com 16 anos, 11 meses e 14 dias. O atacante voltou a balançar as redes no dia 2 de novembro, quando começou como titular na goleada por 4-0 contra o Fortaleza, no Allianz Parque, que terminou com a celebração do título do Campeonato Brasileiro. Com a conquista, Endrick se tornou o primeiro jogador da história do clube alviverde a ser campeão em todas as categorias, desde o sub-11 até o profissional. Real Madrid. Em 15 de dezembro de 2022, o Palmeiras e o Real Madrid anunciaram um acordo pela transferência de Endrick. Os valores e duração do contrato não foram divulgados, mas a imprensa brasileira relatou que os valores giraram por torno de 70 milhões de euros e que o contrato será válido a princípio até 2027, com opção de renovação por mais 3 anos. Bem, ainda é muito cedo para saber se Endrick realmente vai ser o próximo grande jogador do futebol brasileiro e mundial, mas com certeza as expectativas criadas sobre o jogador são muito válidas. Afinal, os números são realmente impressionantes para um jovem de apenas 16 anos.